a questão do dinheiro foi o de menos na nossa discussão. É verdade, Bigode, agora que você falando isso, Tá? é verdade. Embora sempre que as pessoas pensam em mercado, feira, estabelecimento comercial, vai direto na questão conta, troco, né? Pagamento, quantidade. E o que menos a gente falou aqui foi na questão do dinheiro, né? Exatamente. Depois de ter explorado as situações matemáticas lá no mercado municipal, eu vou aproveitar que hoje é sábado, é o dia que eu faço a minha própria feira, para explorar as possibilidades aqui, na Feira da Vila Madalena, em São Paulo. Olha só, 3 bancas e cada uma com uma oferta diferente de laranjas. Na primeira banca são 6 dúzias por R$4. Na segunda banca são 4 dúzias por R$3. E na terceira banca são 10 dúzias por R$6. Aqui você tem que usar a proporcionalidade. Uma estratégia para decidir em que banca as laranjas estão mais em conta é comparar os preços. Mas você tem que tomar o cuidado de observar as mesmas quantidades. Imagine uma quantidade que possa ser dividida por 6, por 4 e por 10. Ou seja, descubra o mínimo múltiplo comum. O MMC de 2 ou mais números é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, o menor múltiplo comum, diferente de 0. Por exemplo, para calcular o mínimo múltiplo comum dos números 6, 4 e 10, devemos procurar entre os infinitos múltiplos de cada um, aquele que é o menor entre os múltiplos comuns. E o mínimo múltiplo comum de 6, 4 e 10 é 60. Pronto, agora calcule o preço de 60 dúzias de laranja em cada banca. Na primeira banca, 60 dúzias vão custar R$40. Na segunda banca, vão custar R$45. E na terceira banca, elas vão custar apenas R$36. Logo, as laranjas da banca número 3 são as mais baratas. E aí, Nilson? Ô, velho. Tá bom? Beleza, você? Como é que tá a batata hoje? Maravilha. Então, você sabe que eu não dou aula de matemática, né? Correto. Eu tava com ideia de falar umas ideias a respeito da matemática da batata. É engraçado a matemática da batata, mas é que a gente já discutiu bastante a questão da matemática nos mercados, a gente tava lá no Mercadão ontem e tal. E aí me veio a ideia de discutir a matemática da batata. Vamos lá. Você trabalha com batata em vários níveis, na feira e também... trabalho na feira, no semi-atacado e no atacado. Tá. E me diga uma coisa, você tem noção do volume de batata que você tá? Tem noção. Nós temos que ter essa noção, porque senão a matemática não funciona, né? Tá certo. Não é mesmo? É sobre isso, então. Você compra em saca? Eu compro tudo em sacas, caminhões. Caminhões. A gente compra volume. Porque assim, nem sempre você tem o volume que você necessita. Então às vezes você tem que ficar o quê? Captando um pouco aqui, um pouco ali. Como eu trabalho com várias variedades de batata, cada uma específica para cada prato, então eu tenho que ter, porque eu tenho cliente para cada batata. Eu tenho que achar aquela batata, a quantidade, eu não posso chegar no mesmo dia porque eu não ia encontrar aquela minha necessidade. Então eu tenho que variar, tem que dar um dia adiantado. Você compra em saca, né? Saca de 50 quilos. Mas quando eu era criança e estudava na escola, a saca era de 60 quilos e agora é de 50? Porque antigamente eram 4 arrobas, era o padrão internacional. Então eles mudaram de 60 para 50 quilos. Sim. Isso pegou. Por quê? O carregador também. A coluna dele, porque ele carrega a saca na cabeça. Sim. Então a coluna dele é uma questão também de saúde. E né?
E ele acabou se adaptando a 50 quilos e agora é 50 quilos. É fácil porque o 50 é um divisor do 100, então fica mais fácil fazer é o manejo cálculo, da saca também. Mas uma saca de 50 quilos, deixa eu pensar aqui, aproximadamente quantas batatas tem essa saca? Bom, 1 quilo tem quantas batatas aproximadamente? Médias, porque a batata normalmente ela vem toda misturada numa saca. Ela vem miúda, graúda, média e tortas, né? Ou assim, média tá o quê? Média por batata eu nunca tive a curiosidade de pesar. Sim. Mas a gente tira uma noção, vamos pôr aí 200 a 250 gramas 200 por a 250 batata. gramas por batata. Multiplica isso por 50. Então, nessa saca tá 250 batatas. Mais ou menos. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção? Eu sou um caçador de situações para poder oferecer para a escola, trabalhar, as crianças se interessam. Um dia desse passei uma daquelas lanchonetes famosas aí e aquela porção de fritas, tá? Eu achei ela muito cara, R$5. Você está vendendo 1 quilo aqui a R$3,50, tá? Obviamente aquela porção não tinha 1 quilo, certo? Não, geralmente não é 1 quilo. Eu fui perguntar lá pro rapaz, a porção grande é 145 gramas e a porção média 105 gramas. Então você está imaginando, 145 gramas, alguma coisa equivalente a uma batata, né? Imagina, ó, eu te pagar R$5 por essa batata. Bom, né? Você tá. Pra você vai ser bom. Mas você tá vendendo aqui a R$3,50, né? Essa sai mais barata. Essa está em torno de R$2 hoje. Normalmente, o preço dessa batata é em torno de R$1,50, R$1. Sei. Hoje, como nós estamos fora de safra e a variedade da batata tá difícil essa variedade, então o preço dela hoje no máximo é R$2, com esse tamanho. Tá. Você já parou para pensar quanta batata daria para comprar na feira com o dinheiro que se gasta com um saquinho de batatas lá na lanchonete? Acompanhe o raciocínio. O peso de uma batata in natura de tamanho médio varia de 140 a 170 gramas, ou seja, 1 quilo de batatas na feira tem em média 6 batatas. O preço da batata na feira varia de R$2 a R$3. Um saquinho de batata frita tem cerca de 150 gramas, ou seja, 6 saquinhos pesam aproximadamente 1 quilo. Como cada saquinho de batata frita custa um pouco mais do que R$5 na lanchonete, 6 saquinhos vão custar cerca de R$30. Com R$30 dá para comprar de 10 a 15 quilos de batata na feira. O Brasil produz aí cerca de 4,5 milhões de toneladas de batata por safra. E está muito longe da China, que é o primeiro lugar, 75 milhões. Olha a ordem de grandeza, né? A professora poderia propor para os alunos pesquisarem que porcentagem da produção mundial ou da produção, que fração da produção da China é a produção brasileira. Agora, 1/3 disso é produzido em Minas Gerais. É mais ou menos isso, porque ela é dividida entre São Paulo, Minas, Paraná e a Globo aí, Rio Grande do Sul um pouquinho, né, que a gente está pegando de lá, e Santa Catarina. Então, Paraná, Santa Catarina é esse baixo aqui. Um pouquinho o pessoal planta aí no fundo de Goiás, já divisa alguma coisa, mas é muito difícil. Você era bom de matemática na escola? Sempre fui. Então vou fazer Mas eu sou comerciante. Eu vou fazer um desafio para um batateiro pós-graduado, que é você. Só na batata. Você sabe como é que determina o volume de uma batata? Eu imagino, mas eu nunca fiz isso. Olha, tem métodos sofisticados, né, que você pode fazer com computação gráfica, mas o mais legal para botar para as crianças é o seguinte: você pega um copo de 200 mililitros, tá? Põe uma batata e enche de água. Tira a batata e vê a diferença. Aí você tá no volume correto. Na feira, se faz muita matemática. Tudo na vida é matemática, né? É ciência exata. Não tem como fugir dela. Cálculo mental você está fazendo o tempo todo. É o básico, né? Porque aqui você não usa muito raciocínio. Então você faz o básico pro dia a dia. É um troco, é uma venda, é volumes, sacas. Então você tem aquilo já praticamente é cotidiano. Isso. Medida de cálculo básico. Pois a nossa ideia é exatamente essa, né? Levar essa coisa da realidade, da matemática do cotidiano para dentro da escola, para que as crianças, quando elas vêm passear com os pais na feira, elas fiquem pensando matematicamente. Assim, abaixou o preço, quanto por cento, né? Ou seja, tornar mais significativo a matemática. Cássio, para de gravar um pouquinho, vamos comer um pastel aqui. Tudo bom? Cansou? Opa. Vir na feira sem comer um pastelzinho de feira é como ir a Roma sem ver o Papa. Não dá.
pastel é uma entidade, né, cultural aqui. Do que você vai querer? Queria um de escarola. Escarola. Você vê um de escarola e um de palmito, por favor. Olha, uma coisa que me chama a atenção é como é que eles classificam os pastéis aqui. Ah, ele já colocou direto lá, mas sempre me intrigava como é que ele sabe o recheio do pastel sem olhar por dentro. Aí eu me dei conta que eles têm pequenas marcas, algumas marcas geométricas mesmo, né? Como se estivesse fazendo uma classificação. Um cortezinho é de palmito, outro corte. Eu não sei como é que é o de escarola, vou tentar descobrir qual é a marca. O outro tipo de coisa que eu gosto de explorar com a meninada aqui é quando tem as promoções, né? Então tem uma matemática nas promoções. Você vê, ó, cada pastel tá R$2,50. Mas se eu pedir 3 pastéis, ele me dá um de brinde. Então tem aí a ideia da razão, né? Um para cada 3. Esse daqui tem 2 marquinhas. Esse que tem 2 marquinhas aqui, do que é? Esse é de frango. Se vem uma galera aqui, por exemplo, 12 caras, ele vai dar brinde, 1 para cada 3. Então vai dar 4 pastéis. Então o professor, se quiser, ele pode trabalhar frações equivalentes. 1 está para 3, assim 4 está para 12. Opa, tá bom? Esse Escarola é o dele. Obrigado. Obrigado. A marquinha do meu aqui, ó. Viu? Tem uma marca, pra saber que é de palmito. Gosto de pimenta. Na sua próxima ida ao mercado, você certamente vai olhar as frutas e as embalagens de um jeito diferente. Porque agora você sabe que tem matemática em toda parte.